Alô, galera, estamos começando aqui o Fumaça do Bom Direito no YouTube, na página, no canal Advogado André Barros. Vamos começar agora no Facebook. Estamos no Facebook agora, já começou aqui no Instagram, tá escuro o Instagram, Juca? Tá escuro aqui, tá escuro no Instagram. Nada escuro. Hã? Tá certo, tem nada escuro. O Instagram aqui, ó. O Instagram tá escuro, muito escuro. É assim mesmo. É assim mesmo? Bom. Hã? É a luz do celular. É a luz do celular, mas tá escuro aí, o pessoal do Instagram chegando junto aí. Ronaldinho, Renan, Moreira, Mário. Pessoal chegando aqui também no YouTube. Robson Alves, grande Robinho, aqui no Facebook. Estamos começando mais um programa Fumaça do Bom Direito, no dia 23 de junho de 2020. É um programa grande Ike Gazola, Esporo Voador, Paula Gasparini, Renan, Hermínio. Estamos aí aguardando a chegada do pessoal no Facebook. O pessoal está chegando no Facebook. É tudo Advogado André Barros. No canal do YouTube, Advogado André Barros. A página no Facebook, Advogado André Barros. E no Instagram também, Advogado André Barros. Esse programa... Então, vamos começar aqui o Fumaça do Bom Direito. Cauê, grande Cauê. Vamos começar o programa Fumaça do Bom Direito nesse dia 23 de junho de 2020. O título do programa é Bolsonaro está matando o Brasil. O programa Fumaça do Bom Direito ele é feito sem corte, sem montagem, ao vivo e a cores, toda terça-feira, às 20 horas. Ele é coordenado e organizado por mim, André Barros, e pelo camarada Ike Larica. Esse programa é compartilhado ao vivo pela Mídia Ninja, agradecendo sempre o casal Caio Lemos e Paula Gasparini. O programa também é compartilhado ao vivo pela Mídia Independente Coletiva, a MIC, agradecendo sempre os camaradas André Miguel e França. Ele é compartilhado pelo Grohum, agradecendo sempre o camarada William do Grohum. E muitas vezes compartilhado também pelo Smoke Bud. E eu tenho uma coluna, inclusive, semanal no Smoke Buds e na Ninja. E toda semana eu escrevo um texto. E hoje o título do programa do Salve, Salve, camarada aí que Larica apontando aí que está tudo certo também no Facebook. Está na página. Está na página do Facebook? Será que está na página? Está na página do Facebook? Hã? Ih, será que eu errei? Será que eu errei e botei no perfil ao invés da página? Pessoal, está na página do Facebook? Camarada Ike Larica. Será que está na página do Facebook? Puder essa informação? Eu não sei. Já sai botando? Será? Bom, eu vou verificar se está na página do Facebook. Será que eu bobeei? Está na página do Facebook? Está na página. Tá? Não, na página não, no perfil. Está no perfil, eu errei. Segunda vez, para. Peraí, calma, não fala alto, tá todo mundo ouvindo. Peraí. Eu errei. Peraí, vou voltar. Vou voltar aqui, errei. Eu botei no perfil, só um minutinho. Peraí. Juca, está todo mundo ouvindo. Meu filho me dando uma bronca aqui coletiva. Peraí, André Barros. Vou entrar, desculpa, entrei errado. Tem que botar na página. Já está na página. Já está na página. Eu dei uma bobeira aqui e coloquei no perfil do Facebook e era para ter colocado na página, né? Por isso que estava entrando fraco ainda. Deixa eu botar a expressão. Tá. Está arriscado agora. Bom, estamos entrando aqui na página do Facebook, na página Advogado André Barros. Programa, peço desculpas, o programa Fumaça do Bom Direito.
Ele é realizado toda terça-feira, às 20 horas, e ele é compartilhado ao vivo pela Mídia Ninja, pela MIC, Mídia Independente Coletiva, pelo Grow Room e também pelo Smoke Buds. O programa hoje, o título é Bolsonaro está matando o Brasil. Vamos aguardar, desculpa, o Wiki agora até alertou que estava errado no Facebook, mas entramos aqui na página Advogado André Barros. Só aguardar a chegada do pessoal no Facebook, porque eu coloquei no perfil, era para ter colocado na página, para a gente começar efetivamente o programa. Não tem problema, hoje, inclusive, eu iniciei, vou fazer todos os dias, durante 10 minutos, o programa Fumaça do Bom Direito no YouTube. No YouTube. Às 4h20, todo santo dia, durante 10 minutos, uma fala de 10 minutos, todo dia, e começa às 4h20 da tarde, religiosamente. O Wiki agora está falando, agora sim. Bom, e hoje foi o primeiro dia. Então, todos os dias agora, 10 minutos, às 4h20, Fumaça do Bom Direito, no canal Advogado André Barros, do YouTube. O programa Fumaça do Bom Direito, como eu falei, ele é compartilhado ao vivo pela Mídia Ninja, que já está compartilhando, já estão chegando muitas pessoas, e pela MIC, pelo Grow Room e pelo Smoke Buds. Semana passada, eu quero agradecer o grande e forte compartilhamento, chegamos a uma visualização de 40 mil e mais de 8 mil, um alcance de 40 mil e mais de 8 mil visualizações. Esse programa também é compartilhado em outras, no WhatsApp, porque ele é maior do que o próprio compartilhamento do Facebook. E hoje o título é Bolsonaro está matando o Brasil. Inicialmente, Bolsonaro está matando o Brasil, é o título. Inicialmente, quero dizer que no dia 20 de abril, o Bolsonaro, fazendo aquelas falas na porta do Palácio da Alvorada, ele chegou comemorando, porque tinha conversado com o governador do Distrito Federal e havia a perspectiva da abertura do Colégio Militar por parte da União e dos colégios da Polícia Militar e dos bombeiros do Distrito Federal. E o Bolsonaro chegou comemorando isso, tinha combinado isso. E, nessa sua fala, alguém perguntou, porque na época tinham em torno de 2.800 mortos pelo coronavírus e mais de 50 mil contaminados, isso em 20 de abril. E o jornalista fez essa pergunta, pode fechar ali, o jornalista fez essa pergunta e o Bolsonaro respondeu que não era coveiro. Ele falou mais de uma vez, eu não sou coveiro, eu não sou coveiro. Isso em 20 de abril. Nós estamos no dia 23 de junho e hoje o Brasil tem mais de 1 milhão de contaminados e mais de 50 mil mortos. Inclusive, a Universidade de Pelotas, que já há algum tempo vem fazendo um trabalho, uma pesquisa em torno da questão das subnotificações, e ela diz que o número de contaminados pode ser 10 vezes maior, e de mortos, não sei se 10 vezes maior. Mas o Bolsonaro, é importante registrar, ele falou isso, ele disse que não era coveiro do Brasil em 20 de abril. E já imaginou se eu acho que não abriu o Colégio Militar, nem os colégios da Polícia Militar e dos bombeiros do Distrito Federal, porque, na realidade, ele estaria aí contaminando e até, já que é o vírus altamente letal, matando seus próprios colegas de farda através dos seus filhos, né? Seus filhos indo ao colégio, isso seria altamente contagiante. Mas eu digo também, quer dizer, isso literalmente a política do Bolsonaro é a política da morte, e da morte dos brasileiros. Quer dizer, ele incentivou
a quebra do isolamento, exatamente quando o Brasil estava no pico, está chegando, ainda não chegou, para no pico, e depois dele ter todos os exemplos do mundo. Então, aí é uma questão literal que o Bolsonaro tem como política a morte de brasileiros. Agora, Bolsonaro, quando eu digo Bolsonaro está matando o Brasil, porque outra questão de morte contra o Brasil é a política do Bolsonaro de acabar, por exemplo, com as refinarias do Brasil de petróleo. Nós temos no Brasil um grande exemplo da privatização da Vale do Rio Doce. A privatização da Vale do Rio Doce foi uma tragédia nacional. Todos nós vimos, a Vale do Rio Doce foi privatizada em 1997. A Vale do Rio Doce tem minérios para suprir o mundo durante 400 anos. Uma empresa importantíssima, uma empresa estatal brasileira, em 1997, privatizada com títulos podres, inclusive. Não ganhamos absolutamente, o Brasil não ganhou nada com a privatização da Vale do Rio Doce. As reservas minerais não foram computadas para o valor venal da empresa. A empresa foi doada e doada com títulos podres. E aquilo vinha de uma política do consenso de Washington. Só dizer de onde veio o consenso veio de Washington, onde o mundo tinha que privatizar absolutamente tudo, energia elétrica, tudo. E foi visto que essa política foi um fracasso, foi feita autocrítica até pelo FMI, porque participou da reunião também o FMI, o Banco Mundial, e, inclusive, a Inglaterra, que foi pioneira com a Margaret Thatcher na época, ela revisou várias privatizações e vem reestatizando novamente. A Inglaterra. Então, esse é um exemplo, a Vale do Rio Doce, um exemplo da tragédia nacional, porque todo o Brasil viu. Quer dizer, as pessoas não podem ter esquecido o que aconteceu em Mariana, em Brumadinho, o que aconteceu com os nossos rios, o que aconteceu em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, o que a Vale do Rio Doce fez para o Brasil. Então, o exemplo da Vale do Rio Doce é um exemplo que todo brasileiro conhece. Entregaram uma empresa nacional. E o que é a Vale do Rio Doce? Porque privatizaram também as linhas férreas e os portos da Vale do Rio Doce. Tudo foi privatizado. Então, o que é a Vale do Rio Doce? A Vale do Rio Doce, ela destrói uma rocha, ela pega o minério dessa rocha, que é o que interessa, e o resto são os resíduos tóxicos. Então, os resíduos tóxicos ficam no Brasil, o minério vai para uma esteira, dessa esteira ela vai direto para os vagões de trem, tudo privatizado da Vale do Rio Doce. Esses trens, esses vagões lotados de minério, vão para um porto também da Vale do Rio Doce, lá colocado em outra esteira, e esse minério é colocado num navio granelheiro, e a Vale do Rio Doce tem o orgulho de ter um dos maiores navios granelheiros do mundo, quer dizer, é o troféu do otário mundial, e esse minério vai para os Estados Unidos, vai para a China, onde eles produzem aço. Inclusive, nós compramos depois e placas de alumínio, quer dizer, um verdadeiro assalto à nação, porque esse minério deveria ser no Brasil, produzido no Brasil, placas de aço, alumínio, gerando riquezas para o país, mais empregos, riqueza para o país, e tudo isso ficando no Brasil. Então, esse é o exemplo da Vale do Rio Doce. O que é que ficou para o Brasil? Se fosse uma empresa estatal, quando era, teria todo o cuidado com a preservação da natureza, uma empresa brasileira, uma empresa estatal brasileira, toda uma política de preservação da nossa natureza. Então, além da privatização trazer esse prejuízo, porque é uma empresa privada, ela só tem como objetivo o lucro, ela só tem esse objetivo, o lucro, a empresa deixa o país não tem a fiscalização sobre essa empresa. Então, as barragens foram colocadas com custo e pouco se importou com as barragens,
E a tragédia de Brumadinho, a tragédia que ocorreu no país, a Vale do Rio Doce, hoje, ela foi colocada como a pior empresa do mundo. Ela foi selecionada internacionalmente como a pior empresa do mundo. Então, veja o prejuízo que foi a privatização da Vale do Rio Doce. Só uma empresa é mais rica do que a Vale do Rio Doce do Brasil, a Petrobras, ao menos na época da privatização, e acho que ainda é. A Petrobras é a empresa mais rica do Brasil. Quer dizer, a riqueza que fica no país. Então, nós somos hoje com pré-sal. O Brasil tem uma produção de óleo de alta qualidade, onde diz que uma das reservas, por exemplo, chega ao tamanho do pão de açúcar, de óleo bom para o país. E esse óleo teria que ser refinado no país para a produção de gasolina, para a produção de diesel, para a produção de vários produtos que interessam ao país. E refinando traz mais emprego para o Brasil. Mais emprego, gerando mais emprego para o Brasil. Mas a política do Bolsonaro é fechar as refinarias, e que isso seja refinado, as refinarias nacionais sejam privatizadas e o petróleo seja refinado lá fora também, trazendo enorme prejuízo para o Brasil. Quer dizer, o governo deveria estar pensando o que deu tão errado com a Vale do Rio Doce, mas não, ele quer repetir a política do consenso de Washington, que foi uma tragédia internacional. Então, o Bolsonaro ele vem matando o Brasil, matando o povo brasileiro, quer entregar a Petrobras. Veja só, uma pessoa que não tem responsabilidade nem para usar máscara. Nem para usar máscara. A questão da máscara não é uma questão não é uma questão egoísta da pessoa. Eu não vou ser contaminada. Não é isso. As pessoas usam máscara para que não propaguem o vírus para outras pessoas. Para que, se ela tiver sem saber, porque se souber, o crime é muito pior. Se a pessoa sabe que está com coronavírus e sai na rua, é um crime hediondo, inclusive, que é propagar uma epidemia, pena de 5 a 15 anos. Mas se a pessoa não sabe e sai na rua sem máscara, porque uma coisa todo mundo sabe, que qualquer um pode estar portando o vírus, e sai na rua sem máscara, ela pode contaminar uma terceira pessoa. Crime previsto no artigo 268 do Código Penal. Não é como a imprensa está falando, de que ele está burlando as determinações do governo do Distrito Federal. Tem uma decisão obrigando o Bolsonaro a usar máscara. Não é isso, ele está violando uma lei da União, uma lei nacional, que está no Código Penal, artigo 268 do Código Penal. Infringir determinação do poder público para impedir a propagação de doença contagiosa. É crime porque só pode ser crime algo que vá ofender uma terceira pessoa, o princípio da ofensividade, o princípio da lesividade. Se a conduta não fere uma terceira pessoa, ela não pode ser criminalizada, como está sendo julgado que é inconstitucional a criminalização do consumo de drogas, porque a pessoa está atingindo a sua própria saúde. Se alguém tentar se matar, ela não pode ser criminalizada, não existe o crime de suicídio, não é? A pessoa tentar o suicídio, a pessoa se joga da janela, não morre, e aí sairia algemada e presa. Não pode, porque ela não está atingindo uma terceira pessoa. Então, para ser crime, tem que ter o princípio da lesividade. Então, no caso, você sair de casa sem máscara, você está praticando um crime previsto no Código Penal. E você tem que ser levado a uma delegacia se você não aceitar a argumentação das autoridades públicas, porque você pode atingir uma terceira pessoa. Então, o Bolsonaro, ele pratica isso tudo, crimes, diariamente. Ele está matando o Brasil. O Bolsonaro, ele está acabando porque, na realidade, depois da ditadura militar, nós tivemos gerações nas Forças Armadas que não presenciaram aquilo ali. Várias gerações nas Forças Armadas. A Polícia Federal, que era uma agência do governo militar,
passou a ter a sua independência institucional, e as Forças Armadas também. Eu duvido que milhares de mães, de pais das Forças Armadas concordem em colocar uma pessoa no pau de arara, uma pessoa que não pode se defender nem de um tapa, porque as mãos e os pés estão amarrados, e 10 homens, raramente tinha uma mulher, raríssimo tinha uma mulher, e 5, 10 homens espancam essa pessoa com barras de ferro, choques nos órgãos genitais, estupraram mulheres guerrilheiras que estavam na luta armada. Eu duvido que nas Forças Armadas as pessoas apoiem uma coisa dessa. Eu duvido. Tem milhares de pessoas da nova geração das Forças Armadas que não apoiam uma barbaridade como essa, a tortura. E o Bolsonaro está desmoralizando as Forças Armadas brasileiras porque ele defende internacionalmente a tortura. As Forças Armadas, inclusive, ainda não fizeram, da época da ditadura, inclusive, não fizeram propriamente uma autocrítica, mas assumiram. Já assumiram num comunicado, quando era o Amorim, que era o embaixador do Brasil. O Celso Amorim era o embaixador do Brasil. Então, eles fizeram um comunicado nesse sentido. Mas as Forças Armadas, é uma vergonha para as Forças Armadas que milhares de pessoas foram torturadas dentro das Forças Armadas, dentro da Marinha, dentro da Aeronáutica, dentro do Exército. É uma mancha na história das Forças Armadas. Inclusive, elas não assumem propriamente. E vem o Bolsonaro, só falta dizer, ele confessa e defende as torturas que ocorreram dentro de repartições públicas brasileiras. Ele está desmoralizando as Forças Armadas. E todo mundo viu o que aconteceu nos Estados Unidos, onde um general ficou ao lado do Trump numa tarde lamentável, ridícula, onde o Trump foi com a Bíblia para a porta da igreja, da porta de uma igreja protestante, e até eu me lembrei do que diz a Bíblia. A Bíblia diz o seguinte: não faça como os hipócritas, que vão para as portas das igrejas e das sinagogas dizer em alto e bom som que acreditam em Deus. Quando quiseres falar com Deus, vá para o seu quarto e converse com ele ocultamente. Parece que isso está escrito na Bíblia para o que o Trump fez, parar numa porta de uma igreja protestante, anglicana, não sei, e o general do Exército ao lado. E o general do Exército veio, um alto general do Exército americano, veio pedir desculpas porque o Exército americano, as Forças Armadas, não participam da política. Isso aí a gente, obviamente, tem questionamento, que a única coisa que faz é política. Toda guerra é política, não é? É política. Mas não a política interna ali, americana, se meter no processo eleitoral. Então, ele veio pedir desculpas ao país. Aqui no Brasil, o Bolsonaro, porque são 350 mil militares na ativa. Nós temos 3 mil militares da ativa no governo do Bolsonaro. 1% praticamente dos militares da ativa estão no governo Bolsonaro. O que os militares têm que fazer no governo Bolsonaro? No Ministério da Saúde, ele está desmoralizando as Forças Armadas. Ele não respeita nem os médicos das Forças Armadas, porque no Ministério da Saúde, já que ele colocou um militar, ao menos poderia colocar um médico, porque nós sabemos que nas Forças Armadas tem muitos médicos excelentes nas Forças Armadas. Nem isso ele colocou. Então, ele está fazendo o Bolsonaro um governo militar. E as Forças Armadas têm que prestar muita atenção, porque o Bolsonaro todo mundo viu aí. O Queiroz está aí. A questão do Queiroz não é se ele ganhou 100 mil, se ele passou 100 mil, não é isso. É evidente que o gabinete do Flávio Bolsonaro, como vários gabinetes de deputados no Brasil inteiro, é um gabinete fake.
São gabinetes que não têm praticamente funcionários. Todos os funcionários são fantasmas. Eles colocam a pessoa de funcionário e pegam o dinheiro do funcionário para fazer uma caixinha. E, no caso aí, depositava todo dia R$ 2.000 num banco da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. As Forças Armadas têm que ter cuidado, porque todo mundo no Rio de Janeiro já sabe que esse papo da milícia foi papo furado. A milícia, quando começou, com policiais, inclusive, expulsos da Polícia Militar, ela dizia que iria, em determinada região, tirar o tráfico, aquela conversa contra as drogas, queria tirar o tráfico de determinados lugares. Esse era o argumento. Queria libertar os territórios, aquele papo furado. E hoje todo mundo sabe que nos territórios, inclusive dominados pela milícia, hoje existe o tráfico de droga, de maconha, de cocaína, e que a milícia, inclusive, está diretamente envolvida com o comércio de substâncias ilegais. Inclusive, por isso é mais uma das razões que eu defendo, porque a única saída nessa situação não é colocando a polícia nessa política racista de Estado. A primeira medida tem que ser a legalização da venda da maconha nas favelas, como vem acontecendo nos Estados Unidos, onde nessa eleição agora, se os democratas ganharem a eleição nos Estados Unidos, se o Trump for derrotado, vai ser uma vitória internacional do mundo, ele vai legalizar, os democratas vão descriminalizar e legalizar a venda da maconha em todos os Estados Unidos da América. Todos os estados. Na União é uma promessa de campanha. E a gente aqui, nessa política racista, nessa farsa de entrar na favela, atirando em jovens negros e pobres, matando idosos, crianças, como João Pedro, sob esse argumento falso, essa farsa que nós vivemos, porque não se combate nenhum mercado no varejo, muito menos no varejo da favela. É tudo uma farsa. E a milícia diretamente envolvida. Todo mundo no Rio de Janeiro já sabe que nas regiões dominadas pela milícia continua vendendo maconha, continua vendendo cocaína, e todo mundo já sabe que também existe uma aliança com igrejas intolerantes, que perseguem as religiões afro-brasileiras, o candomblé, a Umbanda, persegue as religiões afro-brasileiras. Então, todo mundo já sabe que existe no Rio de Janeiro uma aliança entre milícia, venda de maconha e cocaína e igrejas intolerantes, onde todos eles movimentam o quê? Dinheiro. Ninguém compra maconha nem cocaína com cheque, nem cartão de crédito, nem débito. Não é? Ninguém compra também todas aquelas mercadorias que são obrigados a comprar, como esses serviços de gás, transporte, segurança, é tudo em dinheiro. Dinheiro emitido pela Casa da Moeda. E o dízimo pago também em várias igrejas. Nós temos muitas igrejas com boa-fé, mas eu tenho particularmente uma crítica contra essas igrejas milionárias, como a Igreja Católica e a Igreja Universal. Não é? Como é que pode? A Igreja Católica virou um banco do Vaticano, e a Igreja Universal, um templo, aquilo não é templo, aquilo é um estádio. Igrejas milionárias dominando os meios de comunicação. Então, tudo isso é feito com dinheiro vivo. Então, já existe essa interlocução. Então, estou falando isso por quê? Porque as Forças Armadas têm que prestar atenção que ela está sendo desmoralizada. Ela vai entrar para a história com esse Bolsonaro porque ele usa as Forças Armadas para ameaçar o país. Ele usa as Forças Armadas para ameaçar o país. Já estou no fim e apresenta uma valentia. Estavam na rua aí com essas micaretas golpistas, inconstitucionais. Bastou a galera das torcidas organizadas irem para a rua também fazer manifestação em defesa da democracia, contra o fascismo, contra o racismo, que eles saíram correndo. Onde é que eles estão? Saíram correndo. E quero terminar o programa dizendo que
o Weintraub, Weintraub, agora é o Weintraub, esse Weintraub que apareceu como valentão, dizendo que só tem vagabundo no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional também, que ia prender, queimar todo mundo, saiu correndo, fugiu, saiu correndo, com aquela valentia toda, fugiu, saiu correndo, e saiu correndo com um diário oficial, colocando a demissão no diário oficial, que as pessoas estão verificando com datas falsas, quer dizer, fraudando o diário oficial. O governo Bolsonaro, ele falsifica o diário oficial. Eu acho que nem a jurisprudência, nem a doutrina, ninguém imaginou que isso fosse acontecer no Brasil. Pessoal, já estamos chegando aí nos 30 minutos do programa Fumaça do Bom Direito. Vamos para a janela, aqui na minha janela já começou, gritar fora Bolsonaro, e na próxima terça vamos, como toda terça-feira, fazemos aqui o Fumaça do Bom Direito, às 8 horas, e agora, diariamente, no YouTube, às 4h20, no canal Advogado André Barros, todo dia, 10 minutos, eu vou falar todo dia, 10 minutos, no canal do YouTube Advogado André Barros. Pessoal, muito obrigado, compartilhe o programa, até a próxima terça-feira, no próximo Fumaça do Bom Direito. Galera, um abraço bem apertado. Muito obrigado. Deixa eu encerrar primeiro aqui. Vou encerrar primeiro aqui no YouTube, agradecendo aí Ike Leno, muito obrigado. Encerrar no YouTube. E, por último, vou encerrar aqui no Facebook, agradecendo o compartilhamento.